Olá pessoal, aqui é o Omar Alexandre da Ergo Trees School e no vídeo do Ergonomia Tudo Ergonomia de hoje vocês vão assistir a entrevista que eu fiz com o Dr. Hudson de Araújo Couto lá no último Congresso Brasileiro de Ergonomia que aconteceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, na cidade do Hudson. E nesse bate-papo a gente falou sobre classificação de risco ergonômico, ponderação de risco ergonômico, como que eu faço para levar em consideração as ações que a empresa está implementando e o quão relevantes são essas ações para mitigar os riscos ergonômicos. Qual o impacto quando uma empresa investe na melhoria das condições de trabalho e como que você trabalha isso dentro de uma análise ergonômica do trabalho. Beleza? Então eu espero que vocês gostem do vídeo, não deixe de compartilhar, coloque suas dúvidas, complemente o assunto segundo a sua experiência na área de comentários desse vídeo. É isso daí, espero que vocês gostem. No finalzinho do vídeo tem uma pequena travada, mas o áudio está perfeito, dá para vocês ouvirem perfeitamente a entrevista aí. É isso daí e até a próxima. Boa tarde a todos aí. A gente vai começar uma mini entrevista aqui no Congresso da Ergo em BH, na terra do Hudson, né? E aí dispensa apresentações e eu queria fazer algumas perguntas assim para você compartilhar o seu conhecimento com a gente, tudo. Muito gosto, Omar. Meu bom dia para vocês que nos assistem. Vamos lá. Então, legal. Eu queria perguntar mais em relação à avaliação de risco ergonômico. Sim. Qual que é a tua visão? Você tem lá uma metodologia, uma nomenclatura, né? Que é o ação técnica normal, improvável mais possível, desconforto, dificuldade e fadiga, risco e alto risco. E tem uma analogia dessa nomenclatura com o que fala a OSA 18000, que é um risco tolerável. Principalmente a BS 8800, né? Exatamente, que deu origem à própria OSA, né? Exatamente. Que é a norma britânica. Então, segundo a ABS mesmo, a 18, existe uma ponderação do risco, porque o risco é a probabilidade vezes a consequência. Então, o que eu vejo assim, normalmente nos trabalhos, é a pessoa pegar o resultado de uma ferramenta ergonômica e colocar ela como um score final ali de risco. E não tem a ponderação com a probabilidade, são os fatores intrínsecos da empresa. Tá? Como é que você trabalha isso, vê isso? Olha, basicamente é o seguinte, o risco ergonômico ele é decorrente de 4 fatores. Primeiro é a intensidade da exigência, o segundo é a duração da exigência no ciclo. O terceiro fator é a repetição. E o quarto fator é a taxa de ocupação. Então, se você pode ter, por exemplo, um indivíduo que tem uma péssima condição ao computador, um posto de trabalho muito ruim, e não ter queixa. Por quê? Porque ele tem uma baixa taxa de ocupação. Quando ele está ali, ele não fica muito tempo ali, então esse fator não aparece. Então, essa visão é a visão assim, que sempre tem que existir na definição do risco. 4 fatores: intensidade da exigência, a duração da exigência no ciclo, a frequência da exigência e a taxa de ocupação. Todas as 4 são importantes. E nem todas as ferramentas contemplam esses fatores, né? Tem ferramentas que contemplam a postura, não contemplam a frequência, a duração. É por isso que para você dizer que há risco ou não, por exemplo, nos nossos checklists, na última edição do livro Ergonomia Aplicada ao Trabalho, quer dizer, Ergonomia do Corpo e do Cérebro no Trabalho, a gente colocou em todos, são 6 checklists, a gente coloca, atenção, esta ferramenta não deve ser usada de forma sozinha, né, exclusiva, para a definição do risco ou não. Ela dá uma definição do grau de exigência. Tá? Então, os checklists, claro, quando o checklist dá um resultado muito bom, você afirma que não há risco. Mas quando o checklist dá um resultado de exigência, por exemplo, alta exigência biomecânica para membros superiores, ou alta exigência para a coluna vertebral, você não pode afirmar que há ou não risco, depende da taxa de ocupação. Claro, se você tiver uma situação em que o checklist dá alta exigência, a taxa de ocupação é também alta, você tem certamente risco. Algumas ferramentas dão risco. Tá? Por exemplo, a equação do NIOSH, se você tiver uma equação do NIOSH com um índice de levantamento acima de 1,2, é risco. Okay? Que é como se fosse 20% acima de um limite. Exatamente. Isso aqui é exatamente. Né? Então, isso eu já discuti, eu mesmo discuti com o Thomas Waters, né, que é o autor do método. Inclusive, para quem não conhece o livro do Hudson, quando ele fala de NIOSH, tem o resultado do Thomas e tem o resultado segundo a tua interpretação. Mas que foi acertada com Thomas Waters. Homologado. Exatamente. Que é exatamente essa margem, né? 1 a 1,2, né? Seria assim, 0,7 a 1,2 é o improvável, mas possível. Acima de 1,2, nitidamente há risco. Por exemplo,
E situação segura seria aí 70% do limite, que é o Situação- 0,7. Exatamente. Outra ferramenta que dá risco, informa sobre risco, são as equações da Liberty Mutual, né? E, por exemplo, ela fala o seguinte... Luiz Nuxirieva. Luiz Nuxirieva, né? Que você vai dizer o seguinte, se ela diz o seguinte, se você tem uma situação que 50% das mulheres só, né, que são capazes de fazer aquele esforço, isso é risco. Se você tem uma situação que 20% dos homens são capazes de fazer, isso é alto risco, entendeu? Da mesma forma, se você tiver uma situação nas tabelas da Liberty que 90% ou mais das pessoas, homens e mulheres, conseguem fazer, você fala de ação técnica normal. Então, são essas ponderações nos borderlines são sempre difíceis. Outra ferramenta que dá a ideia de risco é exatamente o índice Thornton, que é de nossa autoria, porque ele considera exatamente esses 4 fatores: a intensidade da exigência, a duração da exigência no ciclo, a frequência e a taxa de ocupação. Mas ainda assim, no Thornton, nós colocamos que a TOR é um número que você apura. E às vezes até o próprio equipamento tem condições de apurar a TOR, por exemplo, costureiras. Você não precisa ficar cronometrando o tempo que ela costurou. Que é a ocupação real, né? Ocupação real. Num call center, por exemplo, né, o tempo logado é a taxa de ocupação real. Numa operação de um equipamento florestal, o equipamento já registra o número de horas que ele foi operado. Então a TOR está ali. Então a TOR é quase que matemática. A TOR não. A TOR é um construto. É um modelo numérico para tentar traduzir qual seria um tempo que o indivíduo poderia trabalhar naquela situação. Ainda assim, no Thornton, a gente trabalha numa margem de mais ou menos 10%. Ou seja, se você faz uma análise de um trabalho que mostra que a TOM é 75, nós podemos dizer que é entre 70 e 80, dependendo da intensidade das exigências, da exigência de mecanismo de regulação. Então, por exemplo, se você tem rodízio, é um fator que conta a favor para você poder aumentar a taxa de ocupação máxima. Você não tem rodízio, né? Pode diminuir. Se você tem uma equipe... E rodízio não é diário nem semanal, né, Luiz? Rodízio estabelecido como método de trabalho, tá? Então, assim, ao longo da jornada, né? Então, se você tem, por exemplo, outro exemplo que eu estava citando, você tem uma ginástica laboral bem feita por um profissional competente, estudado em cima da necessidade, isso te permite aumentar a TOM, né? Mas se você tem, por exemplo, uma equipe não entrosada, equipe com muita gente nova, muita gente antiga, isso você tem que diminuir a TOM. Então, assim, essa ponderação sempre tem que existir na nossa visão, sabendo que nós não temos aquilo que nós chamamos de matemática. Claro que nós temos, claro que você não pode confundir uma situação de alto risco com uma de ação técnica normal ou improvável. Isso não tem jeito, não tem jeito. Mas quando você tem, por exemplo, alguma coisa entre DDF, desconforto, dificuldade, fadiga e risco, aí nós apelamos para os dados do histórico da empresa. Escuta, existem queixas no ambulatório médico? Existem afastamentos relacionados àquela função? O afastamento sinaliza risco. O senso de ergonomia sinaliza risco. Quando o trabalhador queixa no senso de ergonomia, ao senso de ergonomia, que sente dor ao realizar o trabalho. Então são sinalizações interessantes que nós temos. Agora, por exemplo, você citou o NIOSH, que gera um índice, que é conclusivo, só que o NIOSH ele tem um fator de duração da atividade, né? Sim. Agora, tem como você calcular a taxa de ocupação máxima, que é o conceito do Thornton e né? Dentro de uma ferramenta que aponta o risco, mas ele não considera a duração, como, por exemplo, o OAS considera. Sim. Um exemplo, hipotético, mas o REVA, por exemplo, não considera. É o seguinte, nesse caso, quando o fator digamos, a exigência é de tal intensidade muito alta, dispensa os outros fatores. Então, um exemplo bem simples seria o seguinte: o sujeito tem que levantar saca de cimento de 50 quilos, levantar totalmente. Sim, esquece frequência, entendeu? Está aí o alto risco. Então, assim, algumas situações, pela própria natureza da intensidade da exigência, você não precisa fazer as outras análises. Agora, por exemplo, eu participei de um trabalho, de uma análise, onde o rapaz ele tinha que pegar um resíduo material lá plástico, um papelão, daqueles carrinhos plásticos com rodinha, eles tinham que erguer em 2 e jogar numa esteira para desprezar aquele material. E aí eles passaram internamente, depois da nossa discussão, da nossa análise, da nossa assessoria, eles mudaram a atividade para pegar o bag, aquele saco que vem de dentro do carrinho, e só elevar em 2 o bag e jogar na esteira. E eles fazem isso 1 ou 2 vezes no máximo por dia.
Eles levantavam de 30 a 40 quilos em 2 e passaram a levantar 18 quilos, que é esse bag, em 2. Se você jogar isso numa ferramenta, no osso, por exemplo, no reba, no pula, pela combinação das posturas, pode te mostrar uma situação de risco. Só que se você perguntar para os funcionários, eles acharam assim que desapareceu. Como que você faz para classificar um risco nessa situação? Uma das coisas que a gente sempre fala, Omar, sobre a existência ou não do risco ergonômico, que é uma definição importante, para todos os efeitos, definir se há risco ergonômico ou não, é importantíssimo. Efeitos judiciais, efeitos de indenização, efeitos de nexo técnico, previdenciário, orientar a empresa quanto às prioridades sobre o que ela tem que resolver. Uma coisa que a gente sempre diz é o seguinte: a definição do risco ergonômico é algo que exige um saber técnico, tá? E uma capacidade de perceber sutilezas. Então esse aí que você falou é o tipo da situação da sutileza. A sutileza é eles pararam de levantar todo o carrinho, passaram a levantar só uma parte, a sutileza. Por exemplo, outra sutileza que existe é na deposição de alguma peça no chão. Tá? Se essa deposição fala assim, o indivíduo está movimentando 23 quilos, está depositando no chão. Se o indivíduo deposita sem necessidade de precaução, ele não tem aquilo que nós chamamos, em biomecânica, de contração muscular excêntrica. Tá? Desapareceu. Então, às vezes você vê o indivíduo fazer uma atividade, teoricamente você falaria, há risco ergonômico, mas pela sutileza não há. E aí você vai ponderar com o seu texto, com a sua clínica, com a sua observação. Com a observação. Mas você também pode justificar a taxa de ocupação máxima dele. Ele faz uma vez, menos do que 5% da jornada. A taxa de ocupação real, né? A taxa de ocupação real é muito baixa, por isso eu consigo sair de repente de uma situação de risco para desconforto. Para INPE. Improvável. Aliás, o grande fator que determina, digamos, a pergunta que o pessoal fala, o que transforma uma exigência em ausência de risco? A resposta é mecanismos de regulação. E qual que é o principal mecanismo de regulação? É a baixa frequência na jornada. Por exemplo, né? Por exemplo. Ok? Legal, então. Queria agradecer aí a sua generosidade, como sempre. Alegria, Marcos. E muito legal te reencontrar. Você deu aula para mim na pós-graduação em 2007. E assim, foi fundamental para o meu início, né? Até hoje. E muito legal estar conversando com você aqui na sua terra. Ok. Obrigado. Feliz. Nada, Marcos. Obrigado pela